E aí, meus amigos, tudo certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like, aquela conversa fiada toda que você já sabe de todo o vídeo que eu falo no início, para você não esquecer no final. Bom, o negócio é o seguinte, eu narrei aqui pela Rádio Caxias o jogo do Juventude com o Inter na estreia do Gauchão, e é um jogo que ele tem um contexto meio delicado de falar, porque na minha opinião, o Inter que venceu o jogo foi melhor que o Juventude. Eu acho que na maioria das pessoas que viram o jogo não viram diferente de mim. Porém, todavia, contudo, entretanto, esse Juventude que foi inferior ao Inter teve oportunidades e que essas oportunidades pararam em decisões equivocadas da arbitragem. Por exemplo, marcou um pênalti para o Inter por toque de mão e pelo que foi analisado, houve esse pênalti, mas lances depois, em seguida, o Juventude teve a mesma situação e a interpretação foi diferente. E aí o Daronco, na minha opinião, no segundo tempo entrou num emaranhado de erros, porque o Sarrafiori sofreu um outro pênalti para o Inter também, e que a impressão que passou é que ele estava compensando. E depois, ainda o Bruno Alves, um lance igual ao do Sarrafiori, ele não marcou, porque não havia marcado do Sarrafiori, então ficou, na minha opinião, na minha interpretação, na minha leitura, um emaranhado de erros, que acabou ainda sendo coroado com a cereja do bolo, um lance de contra-ataque do Juventude, um lance rápido, o Inter estava se recompondo já até com certa... já tinha adiantado essa recomposição, mas ainda tinha velocidade e possibilidade do Juventude. O Daronco parou o jogo para o atendimento ao Sarrafiori, que havia se chocado com ele mesmo. Isso é um lance que não foi nada demais assim, e o juiz, de uma maneira equivocada, parou a jogada, fazendo com que o Juventude tivesse um contra-ataque veloz, sendo interrompido. E aí não adianta depois compensar com mais um minuto de compensação, porque depois que o lance foi perdido e que o Juventude teve de fato dificuldades, principalmente quando passou a ter um jogador a menos, e essa é uma questão que é bom pontuar, eu não tinha esmiuçado, o Juventude teve expulso aos 17 minutos o Genilson, e aí quando foi expulso o Genilson, saiu o Wallace, o Juventude com 10 a menos, saiu o Wallace para recomposição e entrou o Odivan, para recompor o sistema defensivo, e aí o Juventude, que estava até melhor que o Inter no jogo no início, acabou sendo dominado, pouco criou de oportunidades. Tem que ressaltar que a falta que o Cajá faz é muito grande, mesmo que o Pedro Quem tenha jogado. Pedro Quem não é um cara nem que está pronto, ele ia jogar, ele ia entrar no segundo tempo, né, se assim fosse entendido pelo Marquinhos, mas ele contava com isso, inclusive falou pra gente no Campo Neutro durante a semana. Então as coisas foram apressadas, e aí soma-se outras situações. O Belusso seria uma alternativa para o jogo e para a sequência da temporada, se lesionou, volta só na metade do ano. Também a mesma coisa vale para o Dalberto. Então o Juventude, em relação ao bom elenco que tem, ainda assim teve desfalques. Na minha opinião, na parte técnica, não dá muito para falar sobre o Juventude não ser inferior ao Inter no jogo de hoje, foi sim, mas teve algumas situações de arbitragem que acabaram dificultando ainda mais uma tarefa que não era fácil. Agora vai jogar em Ijuí e vai ter que, fora de casa, num primeiro turno de tiro curto, que é esse gauchão, né, com dois turnos e todos eles com poucos jogos, então tem que fazer o dever de casa, não fez, vai ter que recuperar fora contra o sempre difícil São Luís de Juí. Aí são outros 500, a gente volta a falar em outro momento.